Bom dia, pessoal. Bem-vindos à live de pré-lançamento do Inglês Vivo. Hoje eu acho que eu vou ficar olhando mais aqui para a tela do que para o Instagram, porque eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque eu quero mostrar tudo que eu vou falar. É mais fácil da gente ver direitinho no site do que eu ficar só falando por aqui. Bom, então a gente estava falando agora, né, antes de começar a gravar aqui pelo Zoom, sobre o Natal em inglês. O que é o Natal em inglês, né? A gente preparou um material gratuito, tá? São mais de 50 páginas, incluindo planos de aula, são 20 planos de aula, distribuídos ali em... você pode distribuir 5 por semana, né? Tipo, de segunda a sexta, ou então você pode fazer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, que aí vai dar ainda mais de um mês, tá? Cada família pode adaptar de acordo com a sua necessidade, com o tempo disponível que tem. Então, assim, vocês podem baixar os planos de aula. Além disso, a gente está enviando também 10 flashcards com imagens, assim, muito bonitas, vintage. Quem me conhece sabe que eu sou muito chata, assim, com relação a essa qualidade das ilustrações. Então, para mim, é realmente muito importante que as imagens sejam bonitas. Porque a beleza, ela é um reflexo da bondade, ela é um reflexo da verdade. Então, quem me acompanha no trabalho com educação clássica sabe a importância que eu dou para a beleza na educação infantil. Bom, pessoal, aviso aqui para o pessoal do Zoom. Se vocês quiserem, podem deixar a webcam desligada. Depois a gente vai colocar essa gravação da live no YouTube. Então, tudo que estiver aparecendo aqui na minha tela, inclusive os vídeos de vocês, vai aparecer. Então, se vocês não quiserem aparecer na live, ficarem com vergonha, vocês podem deixar a webcam desligada sem problema. Se quiserem deixar ligada também não tem nenhum problema. E se alguém quiser fazer uma pergunta, é só sinalizar, porque eu coloquei o microfone de vocês no mudo para não atrapalhar muito o ruído em geral, tá bom? Bom, pessoal aqui do Instagram também, quem quiser fazer pergunta pode fazer. Ó, Vivendo Homeschool tá falando aqui que não tá conseguindo baixar o material. Vamos ver aqui. Isso. Como que você vai fazer? A gente colocou um link lá no nosso perfil do Inglês em Família. Você clica lá nesse link e esse link vai te redirecionar para a página, né, que a gente está disponibilizando o material. Lá você vai colocar o seu e-mail, vai cadastrar o seu e-mail e você vai automaticamente abre uma página de download para você baixar essas mais de 50 páginas do Natal em inglês, que são uma forma de vocês conhecerem o nosso material de inglês, né, de uma forma gratuita, tá? São mais de 50 páginas, como eu falei, tem folhas de atividades também, algumas divididas por faixa etária, outras que servem para mais de uma faixa etária, dentro dessa faixa de educação infantil, né, que é o foco, né, o público-alvo desse material. Renata perguntando aqui, o material é fácil de ser usado por qualquer professor particular de inglês? Sim, Renata, é fácil até de ser usado por qualquer pai ou mãe que tenha um nível assim básico de inglês. Por quê? A gente teve o cuidado, assim, né, tanto na preparação do Inglês Vivo quanto na preparação do Natal em Inglês, de colocar as explicações das aulas em português. Por quê? Porque às vezes os pais eles não se sentem muito seguros de ler uma explicação em inglês, né? Às vezes não tem muita confiança no próprio nível de inglês, para depois falar em inglês com o filho durante a aula também e tudo. Então, a gente quis deixar as explicações em português para que os pais se sintam seguros para falar em inglês no momento em que estiverem falando com os filhos. Então, o nosso plano ele tem uma parte em português, que é a explicação, e a parte em inglês, que são as frases sugeridas para você usar com o seu filho. Então, para o professor é mais fácil ainda, né? Porque ele vai entender, a menos que o seu professor de inglês não fale português, porque o plano ele está em português, né? E algumas partes dele estão em inglês, que são as partes que você vai falar com o seu filho. Mas o plano de aula em si, a explicação sobre cada etapa da lição está em português. Então, se o seu professor não fala português, isso pode ser um pouco difícil. Mas, em geral, para os pais e professores aqui no Brasil que sabem, né, falar português e inglês, então fica bem tranquilo. Bom, então, dando já as boas-vindas a todos vocês e quero agradecer por estarem aqui, peço desculpas por a gente ter demorado a começar, estava resolvendo aqui algumas questões técnicas, é o primeiro, digamos assim, pré-lançamento grande assim, que a gente faz
Então, enfim, eu agradeço por vocês estarem aqui conosco, estarem acompanhando também no Zoom. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui no Zoom. Então, se vocês estão no Instagram, eu peço para aqueles que puderem acessarem o nosso Facebook e clicarem no link que foi disponibilizado lá do Zoom, para vocês poderem acompanhar também aqui o que eu estou compartilhando na minha tela. Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Mas tudo bem, quem não puder, depois a gente vai disponibilizar no YouTube a gravação dessa live de hoje, desse sorteio e tudo isso, tá? Bom, então vamos lá. Começando aqui, ó, pelo sorteio. Não sei se vocês se lembram, mas a gente fez uma postagem sorteando o livrinho The Very Hungry Caterpillar, do Eric Carle. E é um livrinho que pra gente é muito especial, porque a gente começou as nossas atividades aqui do Inglês em Família com esse livro, né? Dando sugestões de atividades com esse livro, disponibilizando links para flashcards desse livro. Então, a gente hoje vai fazer esse sorteio, né? O regulamento estava lá. Se vocês quiserem, podem ir lá na publicação para conferir o regulamento, mas basicamente vocês precisavam aqui, olha, fazer... Deixa eu colocar aqui, ó, no nossa postagem do Instagram do Inglês em Família. Só um minuto. Tá na minha frente. Aqui. Vamos lá, Instagram. Inglês em Família. Eu vou só recapitular rapidinho o regulamento com vocês. Na nossa página do Instagram. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim? Vamos lá. Aqui, ó, Natal em Inglês que eu falei para vocês. Quem não baixou, pode baixar. E eu vou mostrar para vocês também aqui na minha tela como que ficou o material. Então, aqui é o nosso sorteio. Quer ganhar o livro The Very Hungry Caterpillar, de Eric Carle? Participe do sorteio do Inglês em Família. Atenção para o regulamento. Comente aqui por que você decidiu ensinar inglês em casa. Marque nos comentários 5 amigos que tenham interesse em ensinar inglês aos filhos. Participe quantas vezes quiser. Quanto mais comentários, mais chances de ganhar. O sorteio acontecerá dia 15 de dezembro no pré-lançamento do Inglês Vivo, ou seja, hoje. O primeiro currículo brasileiro voltado para o ensino de inglês em casa. Então, ótimo. Então, a gente vai sortear. A pessoa tem que ter escrito, né, por que ela decidiu ensinar inglês em casa, tem que ter marcado 5 amigos nos comentários. Se tiver tudo certinho, já teremos um vencedor. Aqui, essa publicação teve 74 comentários até esse momento, em que eu abri aqui a página, e vamos sortear o número. Será que alguém está online? Vamos ver. Atenção. Tararam. Vamos lá. Não sei se vai dar para ver pelo celular. Vamos lá, sortear número. Número sorteado é o número 58. Quem será que é esse 58? Milka Torquato Moura. Ensinamos inglês aos nossos filhos porque achamos a literatura inglesa incrível e queremos lê-la no original. Aí ela marcou aqui Lili Gugu Benji, Teste Torquato, Lilian Kelly, Marcela Batista Moraes e Márcia Moraes. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo certinho. Parabéns, Milka Torquato Moura. Opa! Bom, parabéns. Depois a gente entra em contato. Caminhos Maternos está falando assim, não fica triste, não fica triste, porque embora você não tenha vencido o sorteio, hoje vai ter muito mais coisa aqui, porque você está aqui, está online, está na live, está com a gente. Então, você tem muito mais vantagens sobre as pessoas que não estão online nesse momento, e você vai descobrir por que em breve. Bom, vamos lá. Então, já fizemos o sorteio, já deixamos o pessoal triste, brincadeira, já deixamos a Milka feliz. E agora a gente vai falar mais propriamente sobre o Inglês Vivo, tá? Afinal, nós estamos numa live de pré-lançamento do Inglês Vivo. Bom,
Eu recebi algumas perguntas aqui, eu coloquei essa opção lá no nosso Stories, né? Justamente para receber perguntas, dúvidas, né, que as pessoas têm com relação ao nosso material. E aqui, ó, pré-venda do Inglês Vivo. Como é que vai ser, né? Eu recebi uma pergunta aqui, que é a seguinte, ó, propaganda do Google. Vou colocar aqui, enquanto eu estou compartilhando a tela. Ó, quem não conhece o nosso site, pessoal, tem que conhecer, aqui, ó, educaçãoclássica.com. Aqui, ó, o pessoal do Instagram que não está vendo que eu estou compartilhando. Vocês precisam acessar o nosso site. Aqui no site tem o nosso blog, tem o podcast, tem todos os materiais reunidos num lugar só. Bem fácil acesso para vocês. Às vezes o pessoal manda comentário: como que eu faço para ouvir o podcast? Como que eu faço para ver o material do Clube do Tapete? Como é que eu faço para fazer educação clássica com os meus filhos? Enfim, acesse o nosso site. Lá tem tudo reunido no mesmo lugar, de uma forma bem prática, bem intuitiva. Então, vou começar aqui respondendo as perguntas de vocês. Bom, uma pergunta que chegou aqui foi: para que idade, tá? Para que idade é o inglês vivo? Seguinte, o inglês vivo, ele está muito baseado na minha experiência como professora de inglês numa escola de educação infantil, né? Alguns de vocês já me conhecem, outros não, mas eu dei aula por aproximadamente 2 anos para crianças de faixa etária de 1 a 5 anos de idade. Então, a forma de abordagem, né, de uma segunda língua nessa faixa etária é bem diferente, né, da forma que tradicionalmente se faz com adultos por aí, embora você possa também adotar um método mais natural com os adultos, porque justamente é uma faixa etária em que as crianças elas estão muito mais sensíveis, né, como a gente conversou aqui, né, a nuances de som. Então, quando a gente adquirir a língua nessa faixa etária, é muito mais difícil de você ter aquele sotaque carregado, né? E as crianças também nessa faixa etária, elas não estão muito preocupadas se elas não estão entendendo aquilo que está sendo falado, elas estão ali brincando, estão se divertindo, sem essa pressão que às vezes os adultos têm, porque eu tenho que aprender logo, porque isso, porque aquilo, porque o emprego, porque o chefe, porque a mãe, porque o papagaio, sabe? Então é tudo muito mais tranquilo, muito mais natural, muito mais prazeroso também, né? Então, o inglês vivo, ele foi pensado, ele foi idealizado para crianças nessa faixa etária da educação infantil, certo? Então, a gente recomenda o nosso material para crianças de a partir de 2 anos até 6. Mas crianças de 1 ano também podem aproveitar o nosso material, e até crianças com menos de 1 ano. Porque, por exemplo, se você mostra as nossas gravuras e você usa algumas das frases que a gente está apresentando, você vai ter um momento ali muito natural, muito tranquilo, muito prazeroso com o seu filho, da mesma forma que você teria apresentando para ele um livrinho de português, na língua portuguesa. Então, se você senta com o seu filho uma pessoa me perguntou: será que eu posso usar o material com meu bebê de 8 meses? Se você senta com o seu bebê de 8 meses e mostra um livrinho para ele e fala: olha, esse é o sol, olha o menininho jogando bola, olha, bate palminha. Se você faz isso com o seu filho de 8 meses, você pode fazer a mesma coisa em inglês. É claro que o seu filho de 8 meses não vai fazer as nossas folhas de atividades, enfim, ele não vai fazer uma série de coisas que estão previstas no plano. Mas isso não significa que você não possa adaptar, mostrando para ele as gravuras, usando algumas das frases para envolver o seu filho, para brincar com ele mesmo, né? Dessa forma diferente, que é brincar em inglês, que é isso que a gente propõe aqui basicamente. Mas meu filho ele é mais velho, ele tem mais de 6 anos, ele tem 7, 8. Enfim, o nosso material ele foi pensado para essa faixa etária, principalmente também porque ele é um material que também não trabalha a leitura e a escrita, tá? Isso é interessante. Se o seu filho é um pouquinho mais velho, é bom você pensar isso. Porque às vezes as pessoas têm uma expectativa, né, de que a criança com 7, 8 anos esteja lendo, escrevendo em inglês, enfim, porque também já está lendo e escrevendo em português. E a gente sempre fala aqui, né, no Inglês em Família, que o principal órgão, né, como dizia Charlotte Mason, nesse processo de aquisição de uma segunda língua, de apreensão, né, de uma segunda língua, é o ouvido e não o olho.
Então, se você espera um material para o seu filho de 7, 8 anos, que vai trabalhar escrita, vai trabalhar leitura, não é o inglês vivo. Mas se você quer ensinar inglês para o seu filho de uma forma viva, de uma forma lúdica, se divertindo, brincando com ele, aprendendo junto com ele, então você precisa conhecer esse material, mesmo que o seu filho tenha mais de 6 anos. Ah, como é que eu vou saber então se eu posso usar esse material? Será que porque é diferente, existem crianças de 8 anos que já são mais maduras e às vezes podem não achar tanta graça em algumas brincadeiras. Mas existem brincadeiras dentro do material que são bem abrangentes para várias faixas etárias. O que você vai fazer? O que eu recomendo? Que você baixe a amostra gratuita do Natal em inglês. O Natal em inglês é bem parecido com o inglês vivo, tá? Só que ele é gratuito. O Natal em inglês não tem algumas coisas que vai ter no inglês vivo, como poesia, por exemplo, e sugestões de historinhas curtas e séries de ações também. Ou seja, o inglês vivo ele é mais completo do que o Natal em inglês. Mas o Natal em inglês já dá uma noção assim, muito clara da nossa proposta. Então, quem ainda não baixou o Natal em inglês, precisa baixar. E aí sim, você pode testar, faz aí esse mês de Natal em inglês com seu filho e observa os planos de aula, observa as reações dele. Então, se o seu filho tem mais de 6 anos e ele gosta, ele aproveita, então o inglês vivo também vai servir para ele, tá? Então, eu sugiro que você faça isso, porque vai de criança para criança. Mas, a princípio, o nosso material é sugerido para crianças de 2 a 6 anos, mas crianças de menos de 2 anos ou de mais de 6 anos podem usar, desde que sejam feitas algumas adaptações. Bom, então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o Natal em inglês. Então, vou colocar ele aqui na tela, porque vai ser muito mais claro quando eu estiver falando do inglês vivo, se vocês já tiverem visto o Natal em inglês. Então, como algumas pessoas ainda não viram, eu vou colocar aqui na tela. Eu não consigo compartilhar a minha tela no Instagram, pessoal. Então, se vocês quiserem ver aquilo que eu estou compartilhando, digo mais uma vez, por favor, acessem o Zoom. A gente colocou o link no Facebook do Inglês em Família, certo? Bom, lembro também mais uma vez ao pessoal do Zoom que quem quiser pode desligar o webcam, porque a gente vai colocar esse vídeo no YouTube e se alguém quiser fazer uma pergunta, é só fazer um sinal que eu desmuto o microfone de vocês. Pirilampos no Quintal falando, eu fiquei apaixonada pelo material do Natal em inglês, é maravilhoso. A gente também ficou muito feliz, deu bastante trabalho, mas me deu muita alegria poder oferecer esse material gratuito, porque é o nosso presente de Natal para vocês. Aqui falo em nome da equipe Educação Clássica, do Inglês em Família, porque esse ano foi um ano muito importante para a gente, um ano que a gente pôde impactar de uma forma positiva muitos lares, ajudando muitas famílias a levarem bem a beleza e a verdade, e isso é muito, muito gratificante. Então, a gente queria encerrar esse ano também oferecendo um presente para vocês que fizeram o nosso ano mais feliz. Então, eu espero que vocês gostem. Vou mostrar para vocês aqui, quem ainda não baixou, vamos lá. Natal em inglês. Vamos lá, ver se o computador vai cooperar. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui pelo celular, mas não vai dar muito certo. Então, quem puder, abre lá pelo Zoom, tá, gente? Eu coloquei o link no Facebook. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Vamos lá, ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos lá, Natal em inglês. Inglês em Família apresenta Natal em inglês. Se eu diminuir um pouquinho a tela para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Bom, aqui é o planejamento mensal gratuito. Agora eu vou mostrar para você os nossos flashcards. Eu já fiz um vídeo mostrando para eles, né, que eu plastifiquei. Então, na última live, quem estava aqui viu, mas dá para vocês terem uma ideia clara aqui de como que eles estão no arquivo. E como eles estão aqui em PDF, vocês podem escolher o tamanho que vocês querem imprimir. Se vocês querem imprimir um por folha, né? Quem tem mais crianças em casa, talvez seja legal imprimir um por folha, porque ele fica maior e a visualização fica mais fácil. Mas você pode escolher também imprimir 2 por folha, como eu imprimi, porque eu faço só com meu filho. Então, para a gente não precisa que seja muito grande, então imprimir 2 por folha. Ou quem quiser também pode imprimir 4 por folha, enfim, da forma que achar melhor. Pode imprimir quantas vezes quiser também. Esses são os nossos flashcards. Agora eu vou mostrar para vocês as worksheets
que são essas nossas folhinhas de atividades do Natal em inglês. Vamos lá. Quem ainda não baixou, ó, espera a live acabar e corre lá na nossa bio do Inglês em Família, que o link tá lá tudo certinho, bem explicadinho. Aqui as nossas fichas de atividades. Olha que gracinha essa ilustração. E aqui tem algumas fichas de atividades também que são personalizadas por idade, né? Porque como a gente tem crianças de faixas etárias diferentes usando esse mesmo material, por exemplo, nessa folha aqui, o objetivo dela é que a criança identifique qual é a árvore de Natal. Então, para uma criança de até 3 anos, ela precisa que as imagens sejam maiores, né? E para que ela possa manusear também esse papel. E aqui o objetivo é que ela carimbe a mãozinha dela na árvore de Natal. Então, ela vai identificar qual é a árvore, tudo isso conduzido em inglês, de acordo com o nosso nosso plano lá, que eu vou mostrar para vocês. E, desculpem, essa mensagem que apareceu aqui me deixou um pouco confusa. Então, e também para as crianças que são um pouquinho maiores, já podemos dificultar um pouquinho mais o processo, né? Porque essa ficha de atividade, essa folha de atividade para uma criança pequena de 2, 3 anos, é legal, é interessante, ela vai estampar a mãozinha dela, legal. Mas para uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, pode parecer muito fácil. E a criança fica um pouco desestimulada. Então, a gente deu uma dificultada aqui também. Então, tem 2 versões da mesma folha, né? Para que a criança mais velha também possa, né, identificar com um pouquinho mais de dificuldade, né, com mais opções, a árvore de Natal. E aqui, ao invés de estampar a mãozinha, ela pode carimbar o dedinho dela. A imagem é menor também. Então, aqui temos mais algumas também. Esse aqui, né, uma clássica atividade de matching, né, de ligar. E aqui, para os menorzinhos, a gente tem uma linha de apoio. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas aqui, para ele traçar, tem uma linha. Para os mais velhos, não vai ter a linha. E para você, se você quiser dificultar ainda mais para o seu filho de 5, 6 anos, você pode, ao invés de pedir para ligar a menina ao pêssego, você pode pedir para ligar a menina à ameixa e o menino ao pêssego, então dificulta um pouco mais. Atividade aqui de coloring, colorir as cerejas. Para as crianças pequenas, é só colorir, só pintar. Para as mais velhas, elas já vão ter que identificar onde é que tem 4 cerejas para pintarem as 4 cerejas. E também para trabalhar vocabulário com adesivos, né, para colar o adesivo nas cerejas. E também aqui um pouquinho mais difícil para os mais velhos, mesma versão da mesma, 2 versões diferentes da mesma atividade. E vou mostrar para vocês agora os lesson plans, que estão bastante intuitivos. Como eu falei para vocês, vocês vão ver aqui que está em português a explicação do plano e as frases em inglês sugeridas para você conversar com o seu filho. Se você não sente muita confiança no seu próprio inglês, não se acha muito criativo para criar frases em inglês, nós já oferecemos aqui para vocês todo esse materialzinho pronto. Aqui tem os links com as nossas canções sugeridas. Você clica aqui nesse link e já redireciona para o link do YouTube. E aqui estão os nossos planinhos de aula. Não sei se está dando para ver bem. Enfim. Aqui. Estão todos aqui. São 20, como eu falei para vocês. Então, tudo isso aqui está disponível para download gratuito. É só vocês clicarem lá na nossa bio do Inglês em Família, baixarem. E eu peço, por favor, não tem custo nenhum esse material. Eu peço que vocês não compartilhem o arquivo dele através de WhatsApp, através de Google Drive, através de PDF, Dropbox, sei lá, OneDrive. Por quê? Né? Porque a gente quer ter o contato com as pessoas, a gente quer conhecer as pessoas que estão usando o nosso material. Então, a gente pede que as pessoas possam cadastrar o e-mail para poderem baixar
esse nosso material, até porque depois a gente vai pedir um feedback, vai pedir para as pessoas darem sugestões, perguntar o que elas acharam, enfim, enviar também quando tiver alguma live aqui, convidar as pessoas para que a gente possa manter o contato. Se você envia o material sem que a pessoa baixe diretamente do site original, a gente perde o contato com essa pessoa, a gente não vai saber quem ela é. Então, se você quiser compartilhar o Natal em Inglês com seus amigos, eu peço que vocês compartilhem o nosso link. Ela vai lá, vai baixar, assim como você baixou, e assim todo mundo fica feliz, tá? E, enfim, agradeço e peço também para vocês, assim que forem fazendo as atividades, eu sei que dezembro já começou, mas o tempo do Natal, ele não acaba em 25 de dezembro, hein, pessoal? Continua. E, então, enfim, são 50 dias mesmo, né? O tempo do Natal pelo calendário litúrgico. Mas, enfim. Então, eu peço que vocês façam as atividades e não deixem de marcar também o Inglês em Família aqui no Instagram. Marca lá, coloca a hashtag Natal em Inglês. Eu quero ver, gente, eu quero ver os filhos de vocês pintando, eu quero ver como é que ficou o sino, eu quero ver como é que seu filho pintou lá o boy ou a girl, eu quero ver qual foi o adesivo que você usou, eu quero ver como é que ficou a árvore de Natal toda enfeitada com adesivos, todas as atividades que vocês viram aqui, eu quero ver como que ficou na casa de vocês. Então, se vocês quiserem me dar um presente de Natal, me deem isso. Compartilhem as imagens, porque eu quero ver como é que eu, de alguma forma, fiz a diferença nesse fim de ano no inglês de vocês, né? No momento de inglês de vocês, tá bom? Pessoal aqui falando, o tema é do Natal, mas achei o material super didático, mesmo para ser aplicado fora da época do Natal. Justamente. Então, a ideia, né, tanto do inglês vivo quanto, né, do material do Natal em inglês é justamente essa. Porque a gente vai fazer sempre um tema. Então, até já entrando aqui agora no inglês vivo, né, o tema desse trabalho, né, que a gente colocou lá, né, do Natal, desse pacote, né, com flashcards, folhas de atividades e os planos de aula, foi o Natal. Mas o inglês vivo também vai ter tema. O primeiro inglês vivo, inclusive, é o tema de fazenda, the farm. Eu vou mostrar para vocês aqui, certo? E vocês vão poder ter uma ideia assim um pouquinho mais clara. Estou ansiosa, quero mostrar logo para vocês. Mas estou até me atrapalhando. Enfim, então, isso é muito bom, porque torna tudo mais... É como se a gente estivesse criando ali para a criança um tema para aquele mês. Então, tudo aquilo que a gente for falar de inglês com aquela criança passa de alguma forma por aquele tema. Então isso gera também uma maior confiança, uma maior segurança. Você vai apresentar uma música, mas aí já tem uma palavra naquela música que ela já viu no flashcard. E também tem uma palavra que tem esse mesmo contexto que ela viu na historinha. E a gente fez uma brincadeira que falava sobre os sons dos animais da fazenda. Então, tudo isso vai se encaixando de alguma forma e vai gerando mais segurança na criança, porque ela vê que aquela língua, embora ela não conheça muito bem, ela está falando de elementos em comum. Ou seja, eu sei que esse bichinho tem esse som diferente porque eu já ouvi na música e na história, ele apareceu. Então, ter um tema, né, é uma coisa que ajuda muito nesse sentido para despertar o interesse da criança e também porque a cada mês é um tema diferente, então cria também uma expectativa, enfim, então é bem interessante. Renata perguntando aqui, o inglês usado é americano, britânico ou internacional? Renata, a gente se baseia principalmente no inglês americano, porque é o inglês que a gente tem mais acesso, né? Aqui no Brasil, eu quando dava aula de inglês, né, no colégio, eu usava o inglês britânico, mas é até um pouco engraçado, porque o nosso material era em inglês britânico, mas o meu sotaque é de inglês americano, então ficava um pouco engraçado, porque também não dá para você forçar um sotaque diferente, né? Então, como o principal, né, aquilo que a gente tem acesso aqui no Brasil, são músicas em inglês americano, séries em inglês americano, enfim, vídeos em inglês americano, tudo em inglês americano, e também grande parte do material, né, do pessoal da educação domiciliar também está em inglês americano, então a gente fez essa opção pelo inglês americano, tá? Cris está perguntando, dá para estudar inglês sem que os pais dominem totalmente a língua? Sim, dá sim.
Principalmente, como você viu, porque os nossos planos eles estão em português. As frases que você vai usar com seu filho, a gente recomenda que sejam só em inglês, né? Que vocês não fiquem traduzindo, como eu venho falando aqui sempre. Mas a grande questão é que o pai, mesmo que ele não tenha, assim, não se sinta muito confiante no próprio nível de inglês, ele vai se sentir mais seguro porque ele vai ver as explicações em português, tá? E ele vai poder falar as frases que já estão lá no planejamento em inglês com o filho dele. Tá? Então, a primeira pergunta, né, era isso, né? Para que idade que se destina o inglês vivo? A segunda pergunta era, que eu separei aqui, que umas pessoas perguntaram: ele vai ter um cronograma igual o Clube do Tapete? Quem não conhece o Clube do Tapete? O Clube do Tapete ele é um planejamento quinzenal que a gente oferece no portal Educação Clássica, que inclui apreciação musical, apreciação artística, poesia, virtude do mês, enfim, uma série de atividades que os pais dividem ao longo, né, dessa quinzena, para também não ficar muito puxado para as crianças, mas de uma forma lúdica e divertida e inserindo a beleza, a bondade e a verdade na rotina do lar, na rotina da família. E algumas pessoas me perguntaram: será que vai ser igual? Vai ter um clube do inglês também, além do clube do tapete? Teve um comentário assim, eu achei muito divertido. Então,